E ele começa no trecho que nos corresponde comentar hoje, dizendo: irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. É muito interessante porque São Paulo, em diversas ocasiões, chama o seu testemunho pessoal. Ele tinha um ofício, era um construtor de tendas. Naquele tempo, isso era muito importante, porque as pessoas viajavam a pé e precisavam acampar em muitos lugares. E como fazedor de tendas, São Paulo trabalhava mesmo. Ou seja, ele não se servia da prerrogativa de apóstolo para eximir-se da responsabilidade de trabalhar. Pelo contrário, ele se servia da sua condição de trabalhar como argumento para mostrar a veracidade do seu apostolado, que é o que ele faz aqui. Todos nós precisamos nos dar conta disso, da dignidade que tem para um cristão uma vida de trabalho e uma vida austera, uma vida que nós vivemos com desapego, sem glórias humanas, com mortificação, com sal da penitência. Existem realmente pessoas que sempre querem viver às custas dos outros e não querem trabalhar. Ou querem viver de rendas, querem viver sempre como se não fosse necessário ganhar o pão. Isso é pecado. Porque a todos nós compete ganhar o pão com o suor do nosso rosto. Cada um no seu ofício. Cada um procurando o bem, a edificação, mas, sobretudo, ser leve para as demais pessoas. Vós sois testemunhas de Deus também de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os que creem. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós, encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Ou seja, São Paulo está dizendo que ele, como um pai, tratou de exortar individualmente cada um dos cristãos daquela comunidade. A cada um. E procurou exortá-los em que sentido? Para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Ou seja, toda vez que nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que pensar, isso é digno do reino de Deus? Isso é digno da glória de Deus? Eu tenho um chamado em minha vida. Então, desde as coisas mais simples, por exemplo, uma pessoa que vai escolher a sua roupa. Isso é digno de Deus? Isso é digno do reino dele, da glória dele?
até os meus comportamentos mais profundos. Então, por exemplo, se eu preciso fazer alguma coisa, eu escolho os meios idôneos, os meios corretos, porque eu sou consciente de que Deus me chama para o seu reino, para a sua glória, e, portanto, eu tenho que me comportar de modo digno dEle. Isso é grande demais, porque se Deus tivesse nos criado simplesmente para viver um instante e morrer, seria um grande favor, porque entre o ser e o nada existe uma distância infinita. Mas Ele não apenas nos criou, nos deu a possibilidade de viver, mas, mais do que isso, Ele criou, por exemplo, na cadeia alimentar nós vemos isso, né? As plantas para os animais entre si vão numa cadeia, e os animais para o homem. Para que Ele nos criou? Qual é o fim da nossa vida? A glória dEle. Ele colocou em nós um fim tão nobre. É como alguém que pega assim, por exemplo, um talher, diz: este talher aqui é para o rei. Este talher aqui é para o Papa. Ele pegou a nossa vida, que é uma vida tão miserável, tão cheia de pecado, tão cheia de ingratidões, tão indiferente, pegou a nossa vida e Ele separou para si. E deu como finalidade da nossa vida a glória dEle. Por isso, São Leão Magno falava aos cristãos, na noite de Natal, num dos seus famosos sermões: Agnoscere Christiane dignitatem tuam. Conhece, cristão, a tua dignidade. Por quê? Como eu, sendo filho de Deus, destinado à glória de Deus, destinado ao reino de Deus, sendo eu participante da natureza do próprio Deus, como é que eu vou me aviltar, por exemplo, estando num lugar cheio de desonestidade, de pecado, de imoralidade, de baixaria, falando como as pessoas mais toscas, me comportando como o ogro mais deselegante que existe? Deus me deu uma finalidade nobre. E todos os cristãos, desde o mais pobre ao mais rico, todos temos uma finalidade nobre, que não é nada menos do que o próprio Deus, e a sua glória. Continua o apóstolo: por isso agradecemos a Deus sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo em vós, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Talvez a melhor tradução seria: que está operando em vós que credes. Então, São Paulo diz, mais uma vez ele agradece, ele começa a carta agradecendo, e aqui ele repete a ação de graças. Rendemos graças a Deus sem cessar. Tão grande a gratidão do apóstolo por ver os frutos naquela comunidade. Por vós teres acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus que está operando em vós que credes.
Ou seja, de um lado, eu creio na medida em que eu deixo o Espírito Santo falar comigo através da pregação da palavra. Eu creio na medida em que, ao ler a palavra, como diz São João Damasceno, eu escuto o ensino do Espírito Santo. É apenas na medida em que eu escuto Deus, em que eu deixo Deus falar em mim, Ele atravessar o meu ser. É apenas nessa medida que a palavra opera. A palavra aqui é energizomai, uma coisa desse tipo. Está falando de operação. A palavra opera. A palavra realmente opera na medida em que eu creio. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que o Logos de Deus é vivo e eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante, penetrante como uma espada de dois gumes que divide a alma do espírito, separa os nervos e articulações, está nos mostrando o lado, por assim dizer, ativo da palavra. Mas o que São Paulo está dizendo aqui é que isso só acontece quando nós cremos. É Deus que está falando comigo. Eu quero escutar o que Deus vai falar comigo hoje. Como é diferente quando uma pessoa, por exemplo, vem à igreja e ao invés de pensar, vamos ver o que o padre vai dizer, ela diz, eu quero escutar o que Deus vai falar comigo. Ela acorda domingo de manhã e diz, Deus vai falar comigo hoje. Tenho que preparar o meu coração. Deus vai falar comigo. Então, ela está à espreita, à espera de uma palavra, à espera do que Deus pode dizer. E de repente, talvez em algo que o pregador considere secundário, talvez até em algo que ele não dê importância alguma, ou num versículo qualquer, ou numa oração da Santa Missa, Deus fala. E aquilo produz um efeito em nós, porque Ele fala agindo. A palavra opera, a graça é ativa, porque a fé consiste exatamente nisso. São Paulo diz aos Romanos, o Evangelho é uma dinamis, é uma força que age naquele que crê. É o mesmo princípio. A palavra de Deus está produzindo, está operando em vós que abraçastes a fé. Por isso nós temos que nos perguntar, a palavra de Deus tem operado na minha vida? Ou eu a escuto como quem está escutando uma teoria, uma explicação, uma aula de uma matéria bem abstrata? Eu escuto a palavra com fé. Eu quero que Deus fale comigo. O meu coração está na expectativa de que Deus fale a sua palavra, gere o seu verbo dentro do meu espírito. Eu entendo que o Pai está gerando o Filho em mim, falando o Filho em mim através da fé. Eu percebo que o próprio Deus está no chão da minha alma, falando a sua palavra eterna em mim, e por isso me santificando pela presença do seu Espírito, porque quando Ele fala essa palavra em mim pela fé, Ele a aquece pela caridade sobrenatural. Eu entendo que Deus está operando em mim isso pela graça. Se eu creio desse modo, eu sentirei a operação de Deus em mim. Eu perceberei. Uma pessoa que crê de verdade, mesmo,
não com uma crença ou sentimental ou, digamos, encefálica, mas com a fé sobrenatural. Ou seja, ele crê por causa de Deus e crê com a simplicidade da oração, etc. Essa pessoa vê os frutos da fé, ela não consegue descrer. Quando chega, por exemplo, um incrédulo e diz: nossa, você acredita em fábulas, nessas coisas todas, isso tudo é um mito ao qual você se entrega, o seu corpo reage, a sua psique, as suas sinapses, os seus neurônios reagem à sua entrega a esse mito. Então é por isso que você sente isso, aquilo, etc, etc, etc. Ele não percebe que o que Deus faz realmente em nós transcende o nível do sentimento. Quantas vezes eu percebo o que Deus fez olhando para trás? Eu noto que Ele agiu e digo: nossa, olha o que aconteceu. É do jeito mais tranquilo e espontâneo, natural, que o sobrenatural age. É por isso que nós não devemos duvidar, pelo contrário. Nós temos que acolher a palavra e deixar Deus falar conosco através dela. Isso fará com que o nosso coração esteja efetivamente possuído pelo amor do Senhor. E então, a ação de Deus em nós se tornará sensível e manifesta.